Boa tarde, pessoal do quinto ano. Como eu prometi, hoje eu volto para fazer a correção do texto Aquela Toda Água. Vocês devem ter estranhado, né? Devem ter falado, nossa, como a professora passou a atividade pra gente. Mas se vocês perceberem, da página 142 até a 153, é mais o texto. Então, as atividades não chegam a ser tantas assim. Então, vamos aí refazer a leitura, comentar as questões, depois vocês façam a correção no caderno, tá? E daqui a pouco eu passo para vocês saberem qual vai ser a atividade da aula de hoje. Até! Olá, pessoal, aqui é a professora Renata Castilho. Como prometi, farei a correção das atividades e a leitura do texto Aquela Água Toda. Como as páginas anteriores são mais respostas pessoais, eu vou focar então na interpretação do texto. Vamos lá. Aquela água toda. Era de novo verão. O menino estava na alegria modesta, se comparada à que esperava lá adiante. A mãe o chamou. E o irmão anunciou de uma vez, como se fosse natural, iriam à praia de novo, igualzinho ao ano anterior. A mesma cidade, mas no apartamento maior que o pai já alugara. Era uma notícia inesperada, e ao ouvi-la ele se viu no ato, num instante, azul, os pés na areia fervente, o rumor da arrebentação ao longe. Aquela água toda nos olhos, o menino no mar, outra vez reencontrando-se, como quem pega uma concha na memória. É verdade mesmo? Queria saber. A mãe confirmou. O irmão a abraçou e riram alto, misturando os vivas. Ele flutuava no silêncio de tão feliz. Nem lembrava mais que podia sonhar com sal nos lábios, o cheiro da natureza grande, molhada, a quentura do sol nos seus ombros. O menino, o vento, a realidade a favor a ele, na sua proa. O mundo mudou de mão. Um vai-vem se espalhou pela casa. A mãe à tarde, a mãe de um quarto ao outro organizando as malas. Vamos, vamos, dava ordens, pedia ajuda. Nem parecia responsável pela alegria que causava. O menino obedecia, carregava as coisas, pegava a roupa, deixava suas coisas para depois. Temia que algo pudesse alterar os planos de viagem. Ele já se via lá, cercado de água, em um corpo ilha. O navio passava ao fundo, lindo, quase vítreo de se quebrar. Não podia perder aquele futuro que chegava, de mansinho aos seus pés. O menino aceitava a fatalidade da alegria, como a tristeza quando obrigava-se a encolher. Caracol, sua válvula, não iria abrir mão dela. Viver essa hora na fabricação de outra, mais feliz, ocupava-o, e ele, ancorado às antigas tradições, fazia o possível para preservá-la. A noite descia, e mais grossa se tornava a casca de sua felicidade. Quando se deu conta, cochilava no sofá, exausto pelo esforço de preparar o dia seguinte. Esforçava-se que, para antes de dormir, amanhã fosse aquela certeza, e ela seria mesmo, sem sua pobre contribuição. Ignorava a vida que tinha a sua própria maré. O mar existia dentro de um sonho, mas que fora, e de repente sentia-se leve, a caminhar sobre as águas. O pai o levava para a cama, com seus braços de espuma. Abriu os olhos, o sol estava ali, sólido. O carro de portas abertas, à frente da casa, o irmão em sua bermuda colorida, a voz do pai e da mãe em alternância, a realidade a se espalhar. O mundo bom, o cheiro do recém-nascido. O menino se levantou, vestiu seu destino, foi fazer o que lhe cabia antes da partida, tomar o café da manhã. Levar as malas até o carro, onde seu pai o ajeitava com ciência. A mãe o chaveava as portas do fundo. Pegou sua prancha. Pegou sua prancha? Ele, sim! Como se num dia comum, fingindo que a satisfação envelhecia nele, que se habituara a ela.
enquanto lá no fundo brilhava o verão maior da expectativa. Partiram, o carro às tampas, o peso extra do sonho que cada um construía seus castelos no ar. A viagem longa, o menino nem a sentiu. O tempo em ondas, ele só percebia que o tempo era quando já se passara, misturando-se noutras águas. Recordava-se de estar ao lado da mãe no banco de trás, depois junto ao vidro, numa calmaria tão eufórica que, para suportá-la, dormiu. Ao despertar, saltou às horas menores, o lanche no posto de gasolina, as curvas na descida da serra, a garagem escura do edifício, no apartamento com móveis velhos e embolorados, e de súbito ele se viu de sunga segurando a prancha, a mãe a passar o protetor em seu rosto. Sossega, vê se fica parado. Ele à beira de um instante inesquecível. Ao lado do edifício, a família pegou o ônibus, um trechinho de nada, mas que demorava tanto para chegar. Pronto, pisaram na areia, carregados bolsas, cadeiras, toalhas e ceiras, cada um tentando guardar na sua estreiteza aquele aumento de felicidade. O menino, o último da fila, respirava fundo a paisagem. O aroma da maresia, os olhos alagados de mar, aquela água toda. A van ele represava, queria aquela vivência aos poucos. O pai demarcou o território, fincando o guarda-sol na areia. O irmão espalhou seus brinquedos à sombra. A mãe observava o menino, sabia que ele cumpria uma paixão. Não era nada demais, só o mar. E a sua existência inevitável. Sentado na areia e a prancha aos pés, ele mirava os banhistas que sumiam e reapareciam a cada onda. Então, subitamente, ergueu-se. Vou entrar. E a mãe não vai lá no fundo. Mas ele nem a ouviu. Já corria, livre para expandir seu sentimento secreto. Aquela água toda pediu uma entrega maior e ele queria se dar inteiramente como homem. Foi entrando até que uma altura dos joelhos começou a frear o seu avanço. A água fria arrepiava, mas era um arrepio prazeroso. O sol se derramava sobre as suas costas. Deitou de peito na prancha e remou com as mãos. Remou, remou. E aí a primeira onda o atingiu, forte. Sentiu os cabelos duros, o gosto do sal, os olhos ardendo, o desconforto de uma alegria superior sem remissão. A alegria que ele podia segurar como um líquido na concha das mãos. Pegou outra onda, mergulhou, engoliu água. Ria de sua sorte. Levou um caldo, outro, voltou ao raso, assou-se de novo pela água, em direção ao fundo, sentindo a força oposta, lhe empurrando para trás. Estava leve, no contentamento próprio do mar, que se escorria nele, o mar também egoísta na sua vastidão. Um ser molhava na substância do outro. Era o reconhecimento de dois seres que se delimitavam sem saber seu tamanho. O menino retornou à praia, gotejando de orgulho. O sal secava em sua pele. Seu corpo luzia. Ele, numa tranquila agitação, e nela manteve sobre o guarda-sol com o irmão, até que decidiu voltar para a água. Uma nova entrega. Cortou ondas, e riu, e boiou, e submergiu. Era ele e o mar num reencontro que até doía pelo medo de acabar. Não se explicavam uma à outra, apenas se davam a conhecer, e o menino e o mar. E naquela mesma tarde misturavam-se outras vezes. A mãe suspeitava daquela saciedade, e ele nem pedira sorvete, milho verde, refrigerante. O menino ria, a sua vivência com gosto, distraído de desejo, só com sua vontade de mar. Quando percebeu, o sol era suave, a praia se despovoava, as ondas se encolhiam. Hora de ir, disse o pai, e começou a apanhar as coisas. A família seguiu para a avenida, o menino lá atrás, a pele salgada e quente, os olhos resistiam em ir embora. No ônibus, sentou-se à janela, ainda queria ver a praia, atento à sua paixão. Mais à frente surgiam os prédios, depois casas, prédios, novamente, e ele ia se diminuindo de mar. O embalo do ônibus tão macio começou a sentir um torpor agradável,
Os braços doíam, as pernas pesavam. Ele foi se aquietando, a cabeça encostada no vidro. Então aconteceu finalmente o que ele tinha ido viver de maior. Despertou assustado. O cobrador o sacudiu abruptamente. Ei, garoto, acorda! Acorda, garoto! Um zuzum de vozes, olhares e ele sozinho no banco do ônibus. Entre os caiçaras, procurando num misto de incredulidade e medo, a mãe, o pai e o irmão, e nada. Eram só faces estranhas. Levantou-se, rápido no seu desespero. Seus pais já desceram, o cobrador disse. E tentou acalmá-lo. Desce no próximo ponto e volta. Mas o menino pegou a realidade às pressas e, afobado, se meteu nela de qualquer jeito. Náufrago, ele via arrastado pelo instante, intuindo seu desdobramento. Se não saltasse ali, se perderia na cidade aberta. Só precisava voltar ao raso, tão fundo da sua vidinha. Esgueirou-se entre os passageiros, empurrando-os com a prancha. O ônibus parou aos trancos. O cobrador gritou, desce aí, desce aí. O menino nem pisou nos degraus, pulou lá de cima. Caiu sobre um canteiro na beira da praia. Um búzio solitário quebradiço. Saiu correndo pelo calçadão, os cabelos de sal ao vento. O coração no escuro. Notou com alívio, lá adiante, o pai que assinava e vinha. Um passo acelerado em sua direção. Depois não viu mais nada. Aquela água toda em seus olhos. Pessoal, vocês viram que esse texto tem uma linguagem assim mais poética, uma linguagem assim, uma descrição com cuidado com as palavras. É isso que tem num texto literário sobre que trata o conto, sobre uma viagem, né? Mas quem não colocar igualzinho a mim, tudo bem. Quem é o narrador da história? O narrador, ele não participa da história, ele é a terceira pessoa onisciente. Ele sabe até os pensamentos da personagem. Onde que passa os acontecimentos do ponto? Começa na casa deles, né? Depois no carro, no ônibus e também na praia. A história não acontece no momento que vão para a praia. Quais são os principais acontecimentos da história? Aí vamos ter, né? A notícia da praia, daí da praia, a viagem, a praia em si e o menino se perdendo dos pais. Releio esse trecho. A mãe o chamou e o irmão e anunciou de uma vez, como se natural, iriam à praia, de novo. E ao ouvi-lo, ele se viu no alto, num instante azul, os pés na areia fervente, o rumor da arrebentação ao longe, aquela água toda nos olhos. O menino outra vez reencontrando-se, como quem pega uma concha na memória. Ele flutuava no silêncio de tão feliz. Não lembrava mais que podia sonhar com o sal nos lábios, o cheiro da natureza grande, molhada, a quentura do sol nos ombros, um menino ao vento, a realidade a favor e ele na praia. Assim que recebe a notícia da viagem, o menino recorre à memória e se imagina na praia. Ele lembra do olfato, né, do cheiro da maresia, da onda batendo nele. Então ele tem essas sensações. O modo como essa lembrança é apresentada dá a entender que o menino ficou feliz? Sim, né? Ele ficou muito feliz. Gente, ele ficou feliz porque faz tempo que ele não ia à praia. Nesse trecho, ele flutuava no silêncio. Ele ficou tão feliz com a notícia que foi transportado para longe por meio das lembranças. Então, isso que quer dizer esse trecho, que é a B. Em sua opinião, o que expressa aquela água toda nos olhos? Então, ele fala, né, sobre a visão do mar e sobre ele mergulhando e a água batendo no rosto. É importante sim, porque o leitor consegue imaginar a cena, né, da descrição do ambiente, imaginar melhor a praia. Apesar do ambiente ser descrito com muitos detalhes, isso não acontece com os personagens. As características não são apresentadas, em sua opinião, isso aproxima ou distancia o leitor dos personagens. Então, ele pode não conhecer, mas ele tem as emoções do personagem, né? Alguns trechos foram descritos de formas poéticas, com muitas comparações, que levam o leitor a imaginá-las de diversas maneiras. Explique com as suas palavras os que os trechos a seguir podem significar. Gente, aqui é com as suas palavras, mas o dia mudou de não, no vai e vem se espalhou. Eles começaram a correr pela casa, a fazer as malas. A noite descia, mais grossa tornava a casca da felicidade. Por quê? Ele sabia que quanto mais chegava a manhã,
Queria dizer que eles iriam logo para a praia. Era ele e o mar num reencontro que até doía o medo de acabar. Você tá tão feliz que você não quer que acabe aquele dia, né? Os olhos resistiam em ir embora, ele não queria ir embora. A relação entre o ser humano e o mar é um tema bastante explorado em produções artísticas, em muitas culturas e por meio de diferentes linguagens. Observe-se a reprodução de uma pintura do artista espanhol Pablo Picasso. Observem aí, pessoal, é um grupo de banhistas, né? Que a pintura retrata o pessoal na praia se divertindo. Aí a B é pessoal e a C também é pessoal. Vamos aí para a próxima. Então aconteceu finalmente. O que ele tinha ido viver de lá maior. Despertou assustado. O cobrador o sacudiu abruptamente. Ei, garoto, acorda! Garoto, um zum de vozes, olhares e ele sozinho no banco do ônibus entre os caiçaras, procurando no misto de incredulidade, o medo e a mãe, o pai, o irmão e nada. Mas o menino pegou a realidade às pressas, afobado, se meteu nela de qualquer jeito. Náufrago, ele ainda se via encostado pelo instante, intuito, seu desabamento se não se saltasse ali e se perdera na cidade aberta. Só precisava voltar ao raso, de tão fundo da sua vidinha. O que aconteceu? Eles perdeu no ônibus, né, pessoal? Porque ele dormiu e não viu a família descer. O narrador afirma que no ônibus aconteceu que o menino tinha ido viver ali de maior. Como que você entende? Ou seja, ele foi viver a praia e esqueceu da vida, acabou se distraindo, né? Ele pegou a realidade às pressas, que ele agiu. Ele ficou com medo de se perder dos pais e agiu. Releia o último parágrafo do texto. Que relação tem a ver com o título? A água toda, gente, mostra, né, sobre a imensidão do mar. Que passagem do conto você achou aí? Aí é pessoal. Como apresenta as memórias e sensações prazerosas? Aí também é pessoal. E a 15 é pessoal. Então, gente, vocês vão escrever aqui nessa parte que é o contos literários, tá? São contos que têm uma imagem poética maior, uma descrição mais rica, tá? Espero que tenham gostado dessa leitura, dessa análise e nos vemos amanhã. Pessoal, como prometi, eu volto aqui. Vocês gostaram da resolução? Perceberam que no texto, aquela toda água, existe uma maneira de ver o mar, uma maneira de ver a situação, uma situação cotidiana, mas foi transformada de uma forma poética. É isso que tem um texto literário. O texto literário, eles pegam aquelas imagens do nosso dia a dia e transformam de uma maneira que a gente possa visualizar melhor a situação, com mais emoção, com mais sentimentos. Espero que tenham gostado do texto. E, para próximas aulas, vocês farão um caderno de atividade das páginas. Só confirmar aqui. 37 a 39, mas eu vou colocar corretamente na plataforma, tá? Então, nos vemos na aula de amanhã. Espero que tenham gostado. Até!